Boa noite, meu nome é Ariane Afonso e esse é o Pode Vir. Hoje estamos com um profissional incrível e que promete tirar a sua dor, é isso mesmo. Aquela dor que tanto incomoda, aquela dor que fica o dia inteiro te incomodando, que você fica irritada e muitas vezes deixa de fazer a sua função, a sua tarefa do dia a dia. Hoje estamos de frente aqui com o fisioterapeuta Bruno Tomé. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado Ariane pelo convite. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? E hoje nós vamos falar sobre dor crônica, hérnia de disco e aquelas dores que parecem nunca passar. Não é mesmo, Bruno? É isso mesmo, é. Primeiramente, eu gostaria que você contasse pra gente um pouquinho sobre a sua jornada na fisioterapia, sua formação, como que você chegou nesse assunto e nesse tema de dores crônicas. Na verdade, assim, fiz a minha faculdade, né? Me formei em 2006. Depois de 2018 fiz pós-graduação na parte de fisioterapia desportiva, porque na verdade o meu sonho, né, quando eu procurei me formar, era realmente trabalhar na parte do futebol, né, que eu sempre pratiquei futebol, sempre gostei muito de esporte. Então assim, né, falei, vou fazer fisioterapia para trabalhar com futebol, tá sempre perto do futebol. Mas enfim, a vida mostra outros caminhos pra gente, né? Então, daí fiz pós-graduação em fisioterapia esportiva e ortopédica, né? Que é onde eu gostava mais mesmo de atuar. Mas como eu falei, a vida vai nos direcionando. E o meu primeiro trabalho como fisioterapeuta foi numa clínica de convênio e assim, a gente sabe, né, que esses atendimentos, clínicas de convênio é complicado, né? A gente tem que atender muitos pacientes. Muita gente, né? Ficar colocando só aparelhinho, tira e põe. Então assim, não era o que eu queria pra mim. Uhum. Então eu comecei a ficar muito descontente. Até que eu consegui depois o meu segundo emprego, que já era como jornada reduzida, trabalhava meio período, e aí eu já tinha a outra parte, né, a outra metade do dia eu conseguia começar a atender os pacientes particulares. Entendi. Né, para dar um atendimento de mais qualidade. Mas esse meu segundo emprego foi numa casa de repouso, então comecei a trabalhar com idosos, né? E descobri uma paixão aí, né? Que legal! Gostei muito de trabalhar com idosos. E idoso sofre muito de dor crônica. Verdade. Né? Então, eu fui me direcionando, foi aí que eu fiz minha segunda pós-graduação em fisioterapia geriátrica. Que bacana! E como, consequentemente, no meu segundo período eu atendia muito domiciliar, que também acaba sendo um público idoso, né? Sim. No domicílio. Então, foi aí que eu ingressei. E comecei a atender muito público idoso, né? E comecei a ter muito contato com dor crônica, né? Devido a esse tipo de público mesmo, de paciente que eu tenho. E você vê, foi uma paixão que despertou ali na vivência mesmo, né? Às vezes a gente tá na faculdade e pensa, não, eu vou seguir esse caminho, eu quero isso. E depois, na prática, te leva para outros lugares, né? Outros ares, né? Que você nem imaginou. E aí eu nem lembro mais de fisioterapia esportiva, assim, né? Fiquei um tempo sem lembrar dela, né? Aí depois, logicamente, as coisas começaram a fluir legais, né? Foram indo bem. E eu consegui montar meu consultório também, né? E aí no consultório a gente pega esse público mais jovem, né, que a gente fala. Então pega atleta, pessoal de pratica esporte final de semana. Então eu voltei a ter contato com a área esportiva também. Então hoje eu faço as duas coisas, né? Atendo tanto um público mais idoso, mais voltado, mais relacionado com essa parte de dor crônica, como também atendo o público mais jovem, que tem mais contato com o esporte no dia a dia, né? Tá, então lá na clínica você tem esse atendimento focado em dor crônica e coluna, você faz a reabilitação também de movimentos, né? Sim, quando a pessoa... no consultório a gente acaba pegando bastante, né? Assim, a gente fala que tem contato com o esporte, mas hoje é muito comum, né? O que mais a gente atende no dia a dia é coluna, porque a coluna acaba... Dor na coluna, vamos dizer assim. É um assunto muito amplo, né? Muito amplo. Então, a hérnia de disco também ficou meio popularizado, assim, né? Então, às vezes, para você classificar realmente quando a gente, né, profissional da saúde, diagnosticar a hérnia de disco, às vezes não, como posso dizer, a hérnia de disco, ela tem que estar, para ser chamada de hérnia de disco, ela tem que estar já mais extrusa, que a gente chama, né? Ela já está em contato com a raiz nervosa. Então, às vezes,
paciente tem contato com exame, pega exame de ressonância magnética e tá lá, abaulamento discal, né, protusão discal. Isso aí a gente não considera como hernia de disco ainda, né? A hernia de disco a gente, quando ela já está num grau mais assim. avançado, exatamente, né? Quase que, vamos dizer assim, cirúrgico, tá? Apesar de hoje, né, a gente ter conhecimento que as hernias de disco, elas praticamente só de 2 a 3% que são cirúrgicas, tá? Então, hoje, o tratamento conservador é o mais indicado para hernia de disco. Ah, é? Então, assim, só 2 a 3% dos casos são cirúrgicos mesmo, tá? Mas, como eu estava explicando, então, assim, a gente no consultório atende hernia de disco, lombalgias, né? Reabilitação em geral, de pós-operatório, né? De joelho, quadril, né? Coluna mesmo, pós-operatório de coluna também. Ótimo, Bruno. E você costuma dizer que dor crônica não é normal. E é verdade, né? É verdade. Porque as pessoas costumam se acostumar, né? As pessoas se acostumam com a dor e falam assim, ah, tudo bem, vai, toma um remédio e vai viver a vida. E você fala, a dor crônica não é normal. Apesar de muita gente achar que é normal conviver com aquela dor o dia inteiro, né? Tirando a paz da gente. Mas o que isso quer dizer na prática? Então, realmente é bem isso mesmo. A dor crônica na prática, ela está muito relacionada aos hábitos de vida, ao estilo de vida de cada pessoa, né? Uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta chega. Mas sentir dor, igual você falou, não é normal, né? A pessoa, ela não pode se acostumar a sentir dor, né? Isso é inviável, na verdade. Você não tem qualidade de vida, né? Exatamente. Então, você não tem, né? A pessoa, ela não pode se acostumar com a dor. E achar normal que realmente, essa dorzinha aqui, vou deixar aqui, depois daqui a pouco ela passa. Não, porque só piora, né? Só piora, exatamente. Então, o primeiro passo para que a pessoa consiga dar uma mudada nisso, né? Parar de sofrer, né? Com essas dores crônicas que a gente fala. Então, assim, ela tem que procurar ajuda de um profissional capacitado, né? E também correlacionar isso às mudanças de hábito do dia a dia, né? Tentar a gente, né? O profissional saber identificar onde estão esses hábitos errados, juntamente com o que está causando a dor, né? O que da onde está vindo a causa da dor, né? Uhum. Tentar procurar isso identificar, aí, né? Identificar, porque cada paciente é um paciente, né? Não são todos iguais. Exato. Mas o primeiro passo geralmente é isso mesmo, né? Procurar um profissional para ajudar a identificar onde estão esses probleminhas e onde estão a qualidade ali na vida, né? Nos hábitos de vida, o que está causando isso, o que está de errado, na verdade. Às vezes está desregulado. Entendi. Às vezes é uma postura no trabalho, né? Às vezes uma postura, né? Uma postura até na hora de dormir, né? E a gente fica, querendo ou não, 6, 7 horas, 8 dormindo. Se você tá dormindo todo torto, vai causar uma dor, né? E assim, a gente com certeza vai abordar isso mais pra frente também. Mas o que eu falo desse hábito de vida, às vezes a pessoa tem um sono de má qualidade, dorme mal durante a noite, aquele sono que acorda várias vezes. Isso aí desencadeia no dia a dia no trabalho, já vai desencadeando um cansaço excessivo. E aí junta com o estresse do trabalho, já começa a causar uma dorzinha ali, ele vai procurar um ponto de dor, né, na pessoa. Se ela já tem um probleminha na lombar ali, às vezes aquela dor vai somatizando naquele ponto. Sério? Por causa de noites mal dormidas. Noites mal dormidas. E aí vai um processo, né? Uma coisa vai puxando a outra. E aí na sua consulta você identifica, você fala, esse cara acorda várias vezes à noite, já noite mal dormida, sei lá, é sedentário, aí vai somando, isso aí só somatiza, né? Quando a gente faz a avaliação do paciente, né? Além da avaliação física, né? E olhar exames também. A gente tenta numa conversa e identificando aí, tentando tirar do paciente algumas coisinhas que ele tem no dia a dia dele também que pode estar relacionada com essa causa da dor. E hoje em dia a gente sabe que a mudança, né, de estilo de vida, bons hábitos, é o que promove, né, uma melhora na sua saúde. Tem uma frase, tem uma frase que é bem clichê, a gente fala, a gente que é fisioterapeuta usa muito, né, o movimento cura. E é realmente isso mesmo, o movimento cura. Então, hoje em dia, assim, quanto mais a gente se movimentar, né, exercício físico, atividade física, às vezes também lazer é importante, tá num ambiente bom, um ambiente gostoso, conversar com pessoas que... Interessantes, né, que agregam.
Então tudo isso vão liberando ali substâncias pra gente, no nosso cérebro, assim, né? Endorfina, serotonina, que ajudam também a dar prazer, naquela sensação de prazer, e inibe esses outros receptores de dor. Nossa, que bacana, né? Tudo um conjunto, né? Na verdade, é tudo um conjunto. Ô, Bruno, e sobre a reabilitação ativa? O que significa exatamente? Ó, a reabilitação ativa, na verdade, assim, a gente tem que... eu já até dei uma pincelada nisso antes. A gente tem que tentar tratar o paciente, assim... primeira coisa é achar a causa do problema, né? Não... Como eu posso dizer... Não tentar tratar só o sintoma, né? Porque às vezes o paciente chega ali com uma dor no joelho, ou estamos falando de coluna também, né? Chega ali com uma dor na coluna. Então a gente vai tratar a dor ali, só olhar para a dor, né? Então trata aquele sintoma. O que acontece? O paciente vai para casa, depois de várias sessões, ele sentiu melhor, ou tá sem dor nenhuma. Então ele vai para casa, vão passar aí 2 semanas, 3 semanas, aquela dor provavelmente vai voltar. Então a importância, nesse caso da fisioterapia ativa, né, dos exercícios ativos que a gente fala, é o quê? Identificar a causa do problema. Né? Você identificando a causa do problema, você não vai tratar só os sintomas, você vai tratar o paciente como um todo. E aí, quase 90% de chance de você curar o problema do paciente, e aí ele não vai te procurar mais por causa daquele problema. Ah, entendi, Bruno. E como que o movimento orientado pode ajudar na recuperação dos pacientes, dos casos, né, como hérnia de disco, dor lombar e dores no joelho? Como que pode? Então, assim, eu costumo falar para os meus pacientes, ou às vezes colegas de trabalho, que assim, quem avalia bem, trata bem, né? Então, tudo começa primeiro com uma boa avaliação, né? A gente vai avaliar, começa primeiro no bate-papo, exatamente para tentar identificar aí alguns probleminhas, né? Alguns desvios nos hábitos de vida desse paciente, tá? Depois a gente passa para também, nesse bate-papo, saber sobre as dores, investigar mais sobre as dores, né? O que está causando essas dores. A gente depois, num segundo momento, olha os exames, né? Se o paciente tiver exame de imagem, a gente analisa os exames também de imagem do paciente, que ajuda também a dar um norte de onde possa estar ocorrendo ali, né, o problema. E depois a gente vai para o exame físico, né? Onde a gente faz a avaliação física. Junto disso, o fisioterapeuta tem que também um raciocínio clínico, né? Então tem que juntar essa avaliação, saber avaliar bem, junto com o raciocínio clínico, para daí ajustar o que você achou na avaliação, para montar certinho uma conduta para esse paciente, né? Prescrever os exercícios mais indicados para cada caso, para cada paciente, né? Exemplo, numa hérnia de disco, por exemplo, o paciente chegou lá com uma fase muito aguda, travado com a coluna. Então, eu não vou conseguir passar um exercício ativo para ele nesse momento, porque ele vai estar com uma dor absurda, ele não vai conseguir se movimentar, está com a coluna travada. Então, como vai ser a abordagem, provavelmente? Achar uma posição, um posicionamento para ele. A gente às vezes coloca almofadas, acha isso você faz lá na clínica mesmo? Na mesmo? Clínica, no consultório. Esses exercícios são na clínica? Sim. Então, dá para ser domicílio também, né? E, então, como ele está numa fase muito aguda, então a gente não descarta essa parte de primeiro momento, essa parte de exercícios ativos. Então a gente trabalha mais com posicionamento, né? Então a gente vai posicionar o paciente para tentar tirar a tensão neural ali, né? Que está causando também essa dor aguda. E técnicas de terapias manuais, tá? Nesse primeiro momento. Assim que a gente consegue ir aliviando esses sintomas, né, do paciente, centralizando a dor que a gente fala quando o paciente está com uma tensão neural, uma radiculopatia causada pela hérnia de disco. Então, porque a gente vai centralizando a dor ela deixa de estar irradiada e ela vai passando, vai somatizando, vai subindo ali na coluna. Ela vai centralizando ali na coluna, tá? Então, a hora que ela está bem localizada na coluna, aí é o momento da gente já ir iniciando os exercícios ativos. E medicamento oral também, você utiliza ou não? Às vezes sim, às vezes não, depende. A gente avalia, porque assim, às vezes o medicamento, se a pessoa quando ela está numa fase muito aguda, realmente o medicamento ali vai ser difícil. Ele não resolve. Tirar ele, né?
Precisa ter. Precisa ter, exatamente. Agora, a gente tenta também desmamar da medicação o mais rápido possível, porque em alguns casos também o remédio às vezes mascara a dor, né? E aí a gente não vai saber se o tratamento está surtindo o efeito necessário. Então a gente tenta, na verdade, o máximo possível trabalhar sem o medicamento, sem a medicação. Só em casos que realmente, né, não tem jeito, né? Então existem os casos que a medicação precisa estar ali no primeiro momento. Depois você tem que eliminar Depois a gente tenta ir desmamando isso do paciente também e tentar deixar sem medicação. E aproveitando que a gente está falando, claro, de dor, né? Qual que é a diferença de aliviar aquela dor momentânea, que a pessoa fala, meu, não tô aguentando, pelo amor de Deus, tira isso de mim, né? E tratar a causa dela, qual que é essa diferença? Então, a aliviar a dor momentânea é exatamente, a gente volta naquele outro ponto lá atrás, como eu citei, né? Achar sempre a causa do problema do paciente, né? Tratar só os sintomas é muito paliativo, se alivia momentaneamente, mas não cura, né, o paciente. Sim, ele então, continua com a causa, né? A diferença é exatamente essa. A diferença, o que muda tudo, na verdade, é achar a causa do problema no paciente, né? Se realmente, vamos dizer assim, vamos levar para o lado da hernia de disco. Se realmente a gente achar que a gente tem que descobrir, na verdade, onde essa hernia de disco ela está pinçando no paciente ali. Qual a raiz nervosa que ela está pinçando, né? Para a gente, através da fisioterapia, dos exercícios, das terapias manuais, a gente conseguir fazer essa descompressão, né, da raiz nervosa. Aí sim, porque se a pessoa está com uma dor irradiada, por exemplo, vamos lá, é nível L5, L4, L5 na coluna, né? A raiz nervosa, então, ela corresponde ali ao nervo ciático, mais ou menos. Então, ela vai ter uma dor mais lá próximo do pé, do tornozelo, né? Então, se você ficar ali por choquinho, só onde ela está com dor, vamos dizer, lá próximo do pé e do tornozelo, né? Ela vai sentir o alívio na hora, momentâneo, na hora que ela sai da consulta, né? Mas você não está tratando a causa, na verdade, porque a causa está lá em cima, a causa está lá na coluna, o pensamento está lá em cima. Então a gente precisa das técnicas para descomprimir essa raiz nervosa, né? E não ficar só tratando o sintoma que é a dor. Esses métodos passivos, que são os remédios, os aparelhos, eles não são suficientes, né? Para quem quer se livrar da dor de verdade, eles não são suficientes. Isso, realmente. Por exemplo, medicações, aparelhos, vamos dizer, o choquinho que é mais popular na fisioterapia, né? E muitos hoje acham ele um grande vilão, na verdade, porque o pessoal de convênio usa muito, né? E o que você acha do choquinho? Ele tem muita evidência científica, tá? O choquinho. O choquinho, assim, na verdade, o nome dele é TENS, né? TENS. Isso. Mas pra gente é choquinho. Se a gente saber utilizar ele da forma correta, ele ajuda muito na fisioterapia, tá? Mas o que não pode é o uso exagerado dele ou usar ele para tudo, na verdade, né? Então, remédios... Porque tem um efeito colateral? Não é efeito colateral, mas ele não trata a causa. O choquinho, vamos dizer assim, o TENS, que é o choquinho, ele tem um efeito analgésico. Ah, entendi. Então, ele é igual ao remédio. Você tomar uma dipirona, que é analgésico, o choquinho ele vai ter esse efeito. Só que assim, ele é muito melhor do que um remédio, porque ele vai estar agindo ali, né, no tecido, ele tem os componentes que ele vai atingir a parte nervosa, né? Entendi. Então, ele vai ter um alívio mais profundo, uma ação mais duradoura, que a gente fala, do que um medicamento. Nossa, que bacana, não sabia. Mas só que a função é analgésica. Então, a hora que ele passa a terminar o efeito dele, igual do medicamento... A dor vai voltar. A dor volta. Então, assim, eu gosto de utilizar o TENS, o choquinho, por exemplo, o paciente está com muita dor no joelho. Então, eu coloco o TENS no joelho do paciente e faço o exercício junto com o aparelho ligado, né? Então a gente porque aí o TENS ele promove a analgesia, o paciente já consegue fazer os exercícios na clínica sem dor, teoricamente, com uma dor bem menor. Então a gente ganha tempo. Entendi, né? entendi. Então ele auxilia, né? Não, ele auxilia, ele é muito bom, ele tem muita evidência científica, tá? Mas ele não é uma coisa que trata, isso eu tô querendo dizer, né? É paliativo ali. É paliativo, exatamente. Então, na pergunta que você me fez, remédios e aparelhos, eles não tratam a causa. O que vai tratar a causa realmente são os exercícios, né? São os exercícios bem direcionados. Para aquela dor, pra né? Aquela dor, no caso. Exatamente. E tem alguma pergunta que você ouve muito e que você fala, não, isso daí
é mito sobre dor ou sobre fisioterapia? Tem várias, na verdade. A gente escuta bastante, dá pra brincar aqui bastante tempo, mas vou citar algumas, tá? Então, assim, quem tem hérnia de disco não pode mais fazer atividade física? Mito, né? Grande mito. Quem tem desgaste no joelho não pode mais agachar, não pode subir escadas? Outro mito. Pode correr? Pode correr. Pode correr? Deve, né? Fisioterapia é só choquinho? Né? Então, são essas as perguntas mais clássicas, na verdade, né? E realmente são todas elas são mitos, na verdade, porque assim, hoje em dia a pessoa com hérnia de disco, a gente tem que promover movimento, repouso, só atrapalha. Mas movimento com menos impacto, né, no caso da hérnia? Não, na verdade não. Hoje vários estudos mostram pra gente que o impacto ajuda na hidratação do disco. Sério? Ajuda na hidratação da cartilagem. Então, assim, é lógico, né? A gente aqui tá falando Então não é só hidroginástica que ele pode fazer? Não, então, exatamente. Hoje é exercício mesmo, exercício. Pode fazer uma musculação? Musculação, corrida. Pode correr? Isso tudo ajuda. Hérnia de disco? Só que é aquela coisa. Cada caso é um caso, Cada né? caso é um caso, a gente tem que saber enquadrar o momento que o paciente tá, né? Entendi. Aqui a gente tá falando do paciente... É que nem uma cirurgia, né? Por exemplo, o paciente já tratou, né? O paciente já tratou a hérnia de disco dele, já passou a fase aguda, ele já está liberado para a prática de atividade esportiva. Então, aí musculação, pilates, corrida, gosta de correr, corrida. Então, a gente tem que sempre... A fisioterapia, na verdade, né? Quando a gente trata hérnia de disco, ou joelho, artrose de joelho, que são causas maiores de dores crônicas, a gente tem que devolver o paciente o que ele fazia antes, né? Devolver o movimento, né? Devolver o movimento e a vida normal, né? Então, assim, ele gostava de jogar futebol, ele gostava de correr, então a gente tem que fazer o retorno desse paciente para o esporte. E, como eu disse, hoje os estudos comprovam que, por exemplo, o impacto é bom para a cartilagem. Ai, que legal! O impacto é bom Nossa, para hidratação do disco. Pra mim é novidade isso, porque eu jurava que, tipo, tem hérnia de disco, fez já uma cirurgia ou está em tratamento. Tudo bem, tratamento não, né? Mas, já teve hérnia de disco, fez até uma cirurgia. Não, jamais não pode fazer musculação, só pode hidroginástica. No máximo um pilates, era isso que passava na minha cabeça. Aproveitando esse gancho, então, assim, o que acontece muito? Hoje, um outro ponto que atrapalha muito na dor crônica, que na verdade ajuda o paciente a ter a dor crônica, são as crenças limitantes que a gente chama, né? Então, assim, hoje em dia tem alguns profissionais que ainda, por exemplo, o paciente, primeiramente, ele vai passar no médico, né? Então, tem médico que ainda fala isso para o paciente. Fala assim, as hérnia de disco, você não pode fazer mais nada, você tem que ficar de repouso. Isso aumenta, porque o paciente de repouso só vai piorar a dor. Você tem que incentivar o paciente a se movimentar. Às vezes, o mínimo possível. Se ele está numa fase aguda, um pouquinho possível, mas não deixar de repouso. Um pouco por dia, né? O paciente vai no consultório, às vezes, de um ortopedista, o ortopedista fala assim, você está com artrose no joelho, pode esquecer, correr, jogar futebol, não tem coisa que tem impacto, você não pode fazer. E isso são tudo, hoje em dia, são más informações. São informações que estão desatualizadas, né? Entendi. Então, a gente tem que promover para o paciente boas informações. Tentar quebrar essas crenças que o paciente chega, porque isso aí também já limita ele e ajuda ele a ter a dor. Na verdade, não ajuda em nada, Não né? ajuda em nada, só atrapalha. Ele ficar travado não ajuda em nada. Porque eu pego muito paciente na clínica que chega lá com o diagnóstico de hérnia de disco e o médico falou para ele ficar em repouso, então eu vou tentar começar a fazer exercício com ele tem medo, ele não destrava, ele cria uma cinesiofobia, que a gente chama. Cinesiofobia é medo do movimento. Então, até você quebrar isso do paciente, quebrar essa crença, conseguir fazer ele se movimentar... É um trabalho de psicólogo antes, né? Junta tudo isso, né? Junta tudo. Então, a gente tem que quebrar isso e demanda tempo, né? Com certeza, então, vai do dia pra noite. São coisas que mais atrapalham do que ajudam. E você já falou pra mim que hérnia não é sentença de cirurgia, que hoje em dia é ao contrário, né? Você tem uma porcentagem aí bem pequena, né, de quem tem a hérnia que tem indicação de cirurgia. E eu queria saber, o alongamento, ele realmente resolve a dor? Você acordar e alongar todos os dias, dá uma aliviada? É bom pro corpo a gente fazer isso, fazer esse alongamento todos os dias diário? E fortalecer, machuca? Então, a questão do alongamento. O alongamento tem uma briga grande. Não, porque eu já ouvi falar, não, você tem que acordar todo dia e vai lá, estica e pá. Antigamente o pessoal falava assim,
Antes de praticar atividade física, tem que alongar. Antes de fazer musculação, tem que alongar. Você chegar na musculação, tinha até aqueles quadrinhos lá de alongamento. Sim, pra você fazer. nossa, e tem que aquecer, né? Isso aí é tudo. Hoje em dia a gente já chama de mito também, né? Sério? Na verdade, não tem nada a ver. Mas se você tem o hábito de acordar todo dia de manhã e fazer um alongamento, fazer um aquecimento, não é prejudicial e é bom. Ele tem ali a ação dele, a ação positiva dele, Sim. tá? Mas assim, o que é importante a gente salientar aqui, alongamento não trata. Se você for tratar um paciente só com alongamento, Não resolve dor. não resolve. O alongamento, em muitos casos, ele pode até atrapalhar, na verdade, né? No caso da hernia de disco, um paciente com radiculopatia lá, com aquela dor irradiada para a perna, tá com tensão nervosa, né? Tensão do nervo afetado. Então, se você alongar, você piora a dor do paciente, né? O nervo, ele não gosta de alongamento. Ele não gosta de estirar ele. Então, você tem que saber. Hoje em dia, a gente trabalha muito mais com mobilidade. A mobilidade é melhor do que o alongamento. Então, exercício de mobilidade. Porque você acaba alongando junto com o movimento. Você faz o movimento, você está alongando, indo e voltando, né? Então, os exercícios de mobilidade, hoje em dia, são mais indicados. Até, por exemplo, pode até ter alguém que esteja me ouvindo aqui da nossa área e fala assim, não, mas como você falou isso do alongamento, do aquecimento, não. Então, hoje em dia, por exemplo, a hora que você chega na academia, antes de fazer a musculação, o que é mais legal fazer, o mais indicado? Mobilidade. Então, faz os exercícios de mobilidade. Mas qual que é a diferença do alongamento para a mobilidade? É porque, assim, a mobilidade, além de você promover um certo alongamento, porque você está movimentando a articulação. Tá. E aí, a mobilidade, você ganha não só o alongamento muscular, você ganha o alongamento, não é bem a palavra, tá? O alongamento articular. Você tendo a sua articulação, fazendo o movimento dela completo, você diminui muito o risco de lesão. Ah, entendi. Porque às vezes você faz só alongamento muscular, um alongamento que pega o músculo para ganhar a flexibilidade do músculo, só que a articulação está lá parada. A mobilidade, ela associa isso, ela associa o alongamento com a amplitude total da articulação. E aí você promove muito menos risco de lesão. Que bacana, é uma novidade para mim. Você tendo a mobilidade da articulação 100%, né, funcionando certinho, então, a hora que você vai fazer o exercício de musculação, ou qualquer outro exercício, vai jogar futebol, assim, o risco de lesão diminui bastante. Que legal, então a mobilidade é mais completa, né? Hoje a mobilidade é muito mais completa do que só o alongamento. Só o alongamento, né? Não que ele não seja válido, né? E da questão muscular que você perguntou também, né? Sim, te perguntei, fortalecer machuca? Não, fortalecer não machuca, e muito pelo contrário, né? O fortalecimento é essencial. O fortalecimento é a base de tudo do nosso corpo, né? Então, se eu explico para meus pacientes no dia a dia, né? O fortalecimento é como se fosse nossa conta bancária ali, né? Nossa poupança para o futuro. Então, quanto mais você conseguir fortalecer hoje, menos medicação, muito mais vida ativa você vai ter ali na velhice. Melhor qualidade de vida. Se você tiver na terceira idade. É energia guardada, né? Acumulada. Guardada, exatamente. Então, fortalecer não machuca. Fortalecimento é essencial. Gostei dessa, hein? Vou pegar pra mim. E também da hernia de disco, né? Como a gente já tinha comentado. A questão da hernia de disco, assim, hoje em dia realmente é 2 a 3% só dos casos são cirúrgicos, né? Então aí é uma O restante tem tratamento. É isso que eu explico para os pacientes, assim, a gente tem que propagar essas boas informações, entendeu? Porque desmistificar esses mitos, né? Ah, hernia de disco tem que operar, tem hernia de disco tem que operar. Não. Só 2 a 3% são cirúrgicos, tá? O restante tem tratamento lá com o Dr. Bruno. Exatamente. E a reabilitação ativa é seu carro-chefe, certo? Sim. E como que você define isso? Então, porque a gente toma como base os movimentos, né? Então, a gente tem essa definição que os movimentos, através dos exercícios, é o que realmente promovem a cura, né? Certo. Então, temos que ter essa consciência. Precisamos mostrar para o paciente os efeitos, né? Os efeitos, né? A introdução desses exercícios, dessa vida ativa no dia a dia dele, né? Certo. Então, não é só a parte, né? A importância dos exercícios, com certeza, né? Mas também conseguir colocar isso na cabeça do paciente, né? A importância dele se exercitar, né? Você pode exemplificar pra gente um exercício ou uma rotina diária simples? Sim.
Hoje, a melhor opção, né, vamos dizer assim, o melhor roteirinho ali para um tratamento da dor crônica, que eu gosto de passar para os pacientes é, em primeiro lugar, atividade física, segundo, sono de qualidade, terceiro, alimentação saudável, quarto, saúde mental e quinto, um suporte social. É importante, né? Tudo Socializar. Uma junção, é o conjunto. Uma junção de tudo isso é o que acaba promovendo uma boa melhora, um bom avanço no tratamento da dor crônica. É um conjunto, né? É um não conjunto. É uma coisa, não adianta você querer tratar algo separado, né? Que não vai dar certo, assim, único. Sim. É um conjunto. Então, assim, a gente tem que introduzir os movimentos, né? Os exercícios, mas tentar fazer esse conjunto juntar essas 5 coisas, que realmente não é fácil, né? Não. Nos dias de hoje. Hoje em dia tá bem complicado, né? Mas a gente tenta Exatamente. sobreviver, né? Exatamente. E comparando o tratamento passivo, como o uso de bolsas térmicas, relaxantes e aparelhos, esse caminho ativo traz de diferente? O que ele traz de novidade? É assim, a gente volta no que a gente acabou falando anteriormente, né? Bolsa térmica, aparelho como choquinho, medicações, enfim, ali tá tudo num bolo só. Sim. São aquelas coisas que só tratam paliativamente, né? Naquela hora, naquele Então, momento, né? O exercício ativo, né? A parte ativa é o que realmente promove a cura. É isso que vai promover a cura, né? A eliminação das dores é tudo através dos exercícios ativos, né? Exercícios ativos que a gente fala, né? Às vezes o paciente, a gente está falando muito disso, né? E às vezes o paciente ali, quem está ouvindo a gente, acaba ficando com dúvidas. Mas o que é esse exercício ativo? Exercício ativo inclui exercício de mobilidade, exercício, pode até incluir alguns exercícios de alongamento, mas exercício de mobilidade, que é primordial, exercício de fortalecimento, exercícios que a gente trabalha parte de equilíbrio do paciente, exercícios sensório-motores, que a gente chama, exercícios proprioceptivos. Então, isso são um conjunto de práticas e de exercícios ativos que a gente complementa ali no tratamento no dia a dia do paciente, que promove essa cura, que é muito melhor do que bolsa térmica, aparelhinho, medicação. Entendi. Você sabe que eu vi no Instagram, né? A gente fica lá às vezes passando, né? Um minutinho só, né? Aí eu vi um vídeo de um teste que vocês fazem para saber sobre a mobilidade da pessoa idosa, né? Então ela vai, levanta, senta e levanta, para saber qual que é o estágio que ela tá, se tá avançado, tá bom, ruim. Eu achei muito legal isso. Sim. O que é esse teste? Aí entra na parte de avaliação. Eu falei, a gente tem aqueles passos, né, de avaliação que a gente faz e durante o exame físico a gente utiliza de vários testes, né, que a gente tem, né, como ferramenta daí da fisioterapia. Para pessoas idosas, a gente tem testes de equilíbrio, tem testes do levantar e sentar, para saber como está tanto mobilidade como força. Tem teste de caminhada de 6 minutos que a gente faz, tem o teste Time Up, É muito legal time up isso. and Go, que a gente faz, que é o paciente levantar, sair andando, a gente fala, para, ele tem que parar, para ver como que é a reação dele. Nossa, eu achei muito bacana Então, isso. assim, a gente utiliza vários testes, tanto também às vezes da parte ortopédica, para saber ali, ajudar, às vezes no exame não está tão específico que o paciente tem, então uma tendinite, por exemplo. Então tem testes específicos para a gente saber se é uma tendinite, se é uma bursite, teste para saber se o ligamento está rompido ou não. Nossa, eu achei muito legal. Então, muito bacana. são vários E aí testes você que a gente identifica, utiliza. Isso, tipo, então, num idoso, né? Você identifica então, qual que é o grau que ele tá. E aí você Exatamente. consegue promover uma qualidade de vida melhor através dos exercícios que você vai realizar com esse paciente, esse né? teste todo ele faz o norte aí, né, pra gente achar aquele ponto de partida para começar o tratamento, né? E para achar realmente a causa do problema. Eu gostei Então, disso. a gente, por exemplo, o idoso às vezes está com muita queda, o familiar relata, né, que ele está caindo muito. Então a gente vai já... É perigoso, né? a gente já acende uma luzinha ali, vamos fazer uns testes de equilíbrio, muito provavelmente vai ter fraqueza muscular acompanhando, mas testes de equilíbrio, né, testes de como que está a mobilidade articular dele. Então tudo isso vai dar um caminho aí pra gente depois montar a nossa conduta, né, prescrever os exercícios mais corretos para aquele caso. Entendi.
A gente saiu um pouco, né, do roteiro, mas eu lembrei disso. Não, Falei, legal. putz, é muito legal isso daí. Eu queria saber o que Quando que sai do era. roteiro, um pouquinho flui um pouco melhor, às vezes, porque você né? não tá tão preso ali no que você quer falar, né? Ô Bruno, mas quais são os vilões do dia a dia? O que você observa assim nos pacientes, independente deles terem grupo muscular forte ou fragilidade, quais são os vilões que você observa no dia a dia? Ó, os principais vilões hoje realmente estão mais relacionados com os hábitos de vida, né? Então a gente bate bastante nessa tecla. Então, por exemplo, sedentarismo, uso excessivo de álcool, tabagismo, estresse, que é um dos grandes problemas, né? Hoje em dia do dia a dia, que a gente corre muito, então estresse. Então, praticamente, esses são os maiores vilões. E tem uns também, tem um outro vilão também que eu acho que hoje em dia está muito, tem atrapalhado muito, na verdade, é a busca por soluções ou tratamentos imediatos, sabe? Entendi. Então, A pessoa não tem tempo pra nada, não tem né? tempo pra nada, exatamente. Então elas querem, por exemplo, aparece um guru ali na internet falando assim, ó, toma esse comprimidinho que a sua dor a sua artrose tá curada. Então ela vai lá, gasta dinheiro, compra e, não tem. E muitas vezes não é pouco dinheiro, né? E não resolve. Exatamente. Não existe milagre, na verdade. Então, assim, o tratamento, ele tem que ter o começo, o meio e fim, né? E realmente mudar essas mudanças, os hábitos, né, que a gente tem, que é exatamente gira em torno disso, sedentarismo, tabagismo, uso excessivo de álcool, né, estresse, depressão, né, então... E tudo isso, a gente estava até nos bastidores comentando que a gente pensa que não, mas é muito grave, por exemplo, uma dor não tratada, Sim. né, e que pode levar até a um quadro de depressão. Eu falei, nossa, eu nunca imaginei isso. Que uma dor, né, maltratada, aquela Sim. dor que incomoda, que a pessoa começa a se isolar, não quer sair, não quer... Porque tá com dor e quer ficar lá no canto dela, leva a um quadro de depressão, né, Bruno? Porque assim, a dor maltratada, ela vira um ciclo vicioso, né? Então a pessoa começa com dor, aí essa dor, ela começa a fazer repouso, ela começa a ficar incapacitada, aí ela diminui o rendimento no trabalho, ou muitas vezes ela é afastada do trabalho. Aí só que as contas de casa continuam chegando, né? Aí ela se vê lá, não consegue trabalhar, não consegue pagar a conta, gera um outro estresse. E quanto mais limitada ela fica, quanto mais estresse ela tem, ela começa a gerar um quadro depressivo. E esse quadro depressivo gera o quê? Mais dor. Então é um ciclo vicioso da dor que a gente fala. Então a gente tem que quebrar esse ciclo. Tem que quebrar esse ciclo. A dor maltratada leva um ciclo sem fim, né? Sim. Exatamente. E um ciclo péssimo, né, na verdade. Exatamente. Nossa, eu não sabia que... Quer dizer, nunca tinha nem pensado, né, sobre isso, que uma dor poderia levar a um quadro de depressão. Então a dor crônica hoje é um assunto e um dos tratamentos mais desafiadores que a gente tem, né? O tratamento de dor crônica. Porque, assim, assola muita gente, né? Uma grande porcentagem da população hoje em dia. E é desafiador, não é fácil tratar. Porque a gente conversando aqui parece que é fácil, né? Parece. O Bruno tem a solução ali, né? Lógico que assim, a gente tem ferramentas, né? Consegue ali achar a causa da maioria, a maioria dos casos a gente consegue resolver, mas não é uma coisa simples, assim, demanda tempo, né? O paciente ele tem que aderir ao tratamento. Não é um milagre. Não é um milagre. Não é um milagre, mas tem solução, tem né, solução, Bruno? e o paciente tem que aderir ao tratamento. Tem que aderir ao tratamento. Ele tem que confiar no fisioterapeuta, né? E tem que aderir ao tratamento. Ele tem que ter noção que o tratamento é longo e ele tem que ter meio, começo e fim. Tá? Para depois, vida normal, qualidade de vida, voltar a praticar esporte, voltar a ir para a atividade física que ele mais gosta. Normalmente, qual que é o período assim, mínimo que você fala assim, não, essa dor crônica, pensando no geral, de dores crônicas, qual que é o mínimo de tempo que a pessoa tem que disponibilizar ali para um tratamento? Se a gente considerar um paciente assim, vamos pegar um exemplo de uma hérnia de disco, tá? Uma hérnia de disco aí, ela de 6 a 8 semanas, o paciente ele já vai, eu estou falando de uma hérnia de disco, um paciente que chega na clínica travado, com uma dor aguda, tá? Que ele travou. Então, aí, com 6 a 8 semanas, a gente tem que ter já conseguido aliviar bem os sintomas, que ele já vai estar numa fase de fazer exercício ativo, tá? Aí, depois disso, dentro de uns 3 a 4 meses, o paciente está já numa vida normal,
uma vida ativa totalmente liberada. Mas é uma média, tá? É um tratamento, né? É um tratamento. É um tratamento. Mas é uma média, porque assim, às vezes tem hernia de discos que demora até 3 meses pra gente conseguir dar uma boa aliviada nos sintomas, para que daí o paciente consiga estar entrando numa rotina de exercício ativo, vamos dizer assim, né? Que a gente consiga inserir os exercícios ativos. Bruno, e você costuma indicar algum kit básico de autocuidado, como postura, respiração, pausa ativa, fortalecimento, leve no diário? Então, na verdade, assim, não existe kit básico, né? Nem o kit milagroso que a gente fala, né? Então, o que eu faço? Eu procuro sempre educar o paciente com boas informações, né? Tem essas boas informações tentando quebrar aquelas crenças limitantes que o paciente acaba vindo de fora, né? Para dentro da clínica. Então, eu sempre tento ajudar o paciente com boas informações, né? Ajustar esses hábitos de vida, onde a gente acha, né, alguns erros, então a gente tenta ajustar esses hábitos de vida do paciente, tá? E sempre explicando a importância dele aderir o tratamento, né? Mas, para não ficar essa resposta muito vazia, assim, então a receitinha que eu às vezes indico para o paciente é aquela que eu citei também lá atrás, né? Que acaba sendo um grande auxiliar no tratamento da dor crônica, que é atividade física, sono de qualidade, alimentação saudável, saúde mental e lazer, né? Convívio social, né? Esse é o kit básico que não pode faltar no nosso dia a dia, não é? Exatamente. É o kit básico que vai trazer saúde, bem-estar, vai promover tudo aquilo que nós queremos, né? A gente busca, né? Mesmo nessa vida corrida, a gente busca ter uma qualidade de vida boa, né? Sim, sim. E assim, isso tudo que eu estou falando aqui, na verdade, está tudo baseado assim, nos mais recentes estudos que a gente tem, né? Os artigos científicos mais recentes, então promovem exatamente isso, tá? Hoje está mais do que... E se você pegar desses 5 que eu te citei, qual que é o pior, o que prejudica mais, você pode falar assim, é a falta de atividade física. Não é, por incrível que pareça. A atividade física é importantíssima, tá, gente? Mas assim, o sono de má qualidade. Verdade. Então o sono é o principal. É o pior de todos. Quem dorme mal, produz mal e desencadeia um monte de outras coisas. Né? É verdade. E fica mal-humorado, chato. Fica mal-humorado, dormiu mal, não sai nem de casa. Você fica mais tenso, você já acorda tenso, verdade. Né? Então assim... Você já acorda irritado porque você não recuperou, né? O sono reparador, ele é tudo pra saúde. E tem um horário assim que você fala, nossa, esse é o horário assim dos sonhos pra você chegar no outro dia maravilhoso, assim. Tem um horário que você... Porque eu já ouvi falar que tem um horário realmente que se você vai dormir, tipo, às 9 até às 10 horas da noite, você entra num sono profundo e tal, reparador, super mega reparador. Tem um horário que você indica? Foge um pouco da minha especialidade, na verdade, assim, mas a gente sabe que o ideal seria o que os antigos faziam lá atrás, né? Na hora que o sol vai embora, né? Você ir dormir, na verdade. Sério? Né? Você se recolhe também. Você dormir junto com o sol se pondo e acordar com o sol nascendo. Verdade. Você vê, os antigos sempre têm razão, né? Exatamente. Mas assim, hoje, no dia a dia, é impossível, né? Impossível. Então, o principal mesmo é você procurar ter, no mínimo, 8 horas de sono. 8 horas é o ideal. 8 horas de sono é o ideal, tá? Mas também, sim, se você conseguir dormir ali 9, 10 horas da noite... É ótimo, né? É um sono, é um horário bom. Um horário bom. Tá? Eu ouvi falar mesmo que até 10 horas é o ideal. Isso. Se você conseguir dormir até antes das 10, ou no máximo 10 horas. E desligar a tela, né? Por favor, 1 hora antes, né? Relaxar. Isso. Tentar deixar o ambiente com menos iluminação, né? Já para ir liberando a melatonina, né? Ótimo. Vou seguir esses conselhos, hein, Dr. Bruno? Bruno, foi tudo muito bom. Foi uma delícia nosso bate-papo, super esclarecedor. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso público, para quem nos assistiu, para quem vai nos assistir ainda. Para quem vê a dor como um castigo sem solução, aquela pessoa que fala, essa dor não vai ter jeito. Qual que é a mensagem que você deixa para quem já convive com a dor há anos? Legal. Então, primeiro ponto... Ou a primeira
primeira mensagem é assista o nosso podcast, que já vai te ajudar bastante. Pode vir. Né? Com essas boas informações que Com nós certeza. discutimos aqui Boas hoje, e né? novas informações. Boas e novas informações. Então já é um primeiro passo. Mas para o paciente que está ali, né, ou para o nosso telespectador ali, né, que tá assistindo aí o podcast, se está sofrendo aí hoje, né, com uma dor crônica ou acha que essa dor é incurável, não é, tá? Essa dor tem cura, essa dor tem tratamento. Você só precisa, primeiro lugar, se mexer, né? Se movimentar, né? Tomar a iniciativa de procurar um tratamento, procurar um profissional, né? Tô aqui para isso, para ajudar vocês, né? Então, pode me procurar e tem tratamento, tem cura sim, tá? É só a gente buscar esse tratamento junto. É isso aí. Então você que tem aquela dor crônica, procure pelo Dr. Bruno. Nós vamos deixar todas as informações aqui embaixo na tela, o Instagram dele, o endereço, e assista o nosso podcast. Foi um prazer, Bruno, estar com você essa noite. Pode vir todas as vezes que você quiser. Tá bom, legal, Ariane. Gostei muito, tá? Foi Obrigada. muito legal. O bate-papo foi muito gostoso e adorei essa noite. Foi ótimo. Vamos Legal. fazer nosso brinde. Pode vir.